e a vitória pelo sangue. Seus irmãos, eu quero trazer uma reflexão, Deus ministrou ao meu coração, uma palavra, eu lembro que há algum tempo ministrei essa palavra e Deus falou muito forte ao meu coração para que a ministrasse. Nesta noite faremos isso. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Eu quero ser bem sucinto na mensagem desta noite, embora que seja uma mensagem bastante reflexiva. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Que ano que o profeta viu o Senhor? No ano da morte do rei Uzias, né? Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com quantas asas? 2? 6. Com duas asas cobriam com 2 asas cobriam os, e com 2 diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, pareceu até LED, viu? E todo o edifício estava cheio de fumaça. Parecia até segunda-feira da LED aqui. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi, essa voz continua soando. E eu respondi, envia-me. Muito bem. É muito importante esse texto sagrado. Fala exatamente sobre a história do profeta Isaías. É interessante observarmos quando as coisas começam a mudar na vida desse profeta. A mensagem dessa noite ela tem o seguinte tema: quando as coisas começam a mudar na vida de Isaías. E observamos, todos nós conhecemos, eu poderia trazer aqui uma síntese dentro do livro do profeta Isaías, que poderíamos dizer que é a miniatura de toda a Bíblia. Quanto toda a Bíblia possui 66 livros, Isaías compõe-se em 66 capítulos. Existem vários elementos, na verdade, do contexto e do texto de Isaías, que nos traz informações acerca da vida de Cristo antes do nascimento, profecias do nascimento de Jesus, vida de Jesus, morte de Cristo, ressurreição de Cristo e arrebatamento, enfim. É um livro completo, completamente para o nosso tempo também. Tá? Nós observamos, queridos, que aqui registra um fato muito interessante. E eu gosto muito desta afirmativa, dessa aplicação em que o texto realça no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Uzias significa Jeová é minha força, ou força de Jeová. O rei é amado pelo seu povo e que trouxe grande prosperidade a Judá. Ao observarmos Uzias, é o relato principal exatamente que nós queremos destacar aqui.
onde realça, mesmo falando de Isaías, mas quando as coisas começam a mudar na vida dele, quando o personagem principal da vida dele morre. E então observamos que Uzias era um grande rei de Judá, o seu início foi extraordinário, porém seu fim não foi tão bom quanto o seu início, porque ele começa a declinar espiritualmente, quando ele não respeita os seus limites entre si e o sacerdote. Ele era rei, todavia não poderia queimar incenso no templo, e achava que por ser rei poderia fazê-lo, e assim então teve a reprovação de Deus, e começou a sua decadência espiritual. Lamentavelmente existem pessoas que começam muito bem, mas terminam péssimo. Uzias é bem claro. Daí então nós sabemos que Isaías, segundo os historiadores, ele tem um grau de parentesco com o rei Uzias. Dizem, por exemplo, que Isaías era primo do rei Uzias. São informações extra-bíblicas, históricas, mas na verdade não existe nenhuma afirmação se era ou não. Mas enfim, que ele fazia parte exatamente do cenário onde o rei Uzias governava. Observe, existem acontecimentos que ficam registrados na nossa memória pelo seu dia. O dia destacado no texto é no ano em que morreu o rei Uzias. O que é destacado aqui é o ano da morte. O ano da morte do rei Uzias. Existem informações, existem coisas na nossa vida que fica marcado. Existem coisas que nós não esquecemos, que isso serve como divisor de águas. Quem dentre nós não lembra o ano da Covid? Os 2 anos da Covid. Né? Enfim, nós observamos que existem coisas que marcam a nossa história. Existem acontecimentos que ficam registrados em nossa memória, pelo seu dia, pelo seu mês, pelo seu ano. Tudo vai depender se a notícia é negativa ou positiva, se é de ganho ou de perda. Esses fatos ou fatalidades são registrados a fim de causar um divisor de águas. Observe que o texto registra de forma muito clara no ano em que morreu o rei Uzias. Isto é, nós vemos o Isaías antes da morte e o Isaías depois da morte. A pergunta que não quer calar é: o que Deus precisa fazer para que você se toque e mude a sua história? Tanta coisa que tem acontecido, o que mais Deus precisa fazer? A Covid foi pouco ou precisamos de outra peste tomando conta do país ou do mundo? O que mais Deus precisa fazer para que nós tomemos uma decisão de mudança de vida e vamos exercer aquilo que Deus nos confiou? O que mais Deus precisa fazer? Se observarmos o período da Covid, o pastor Jazub contou aqui, foi uma das vítimas, né, e Deus, de uma forma sobrenatural, o trouxe de volta. Mas quantas pessoas nos deixaram através dessa calamidade? E o que mais Deus precisa fazer? Parece que nós estamos vivendo um momento que esqueceram da peste, que esqueceram desse mal que se assolou a humanidade. Porque quando estávamos antes da Covid, nós ignorávamos os cultos. Mas depois, no período da Covid, tínhamos cultos pelas lives. Aí alguém em casa dizia: ora, quando voltar ao normal, eu nunca mais vou faltar o culto. E aonde estão eles? Será que o rei Uzias precisa morrer outra vez para despertar muitos crentes? Pense nisso. Então, existem fatalidades que são registradas, esses fatos ou fatalidades são registrados a fim de causar um divisor de águas na história de uma pessoa ou para a sociedade. Se nós, por exemplo, não vou perguntar ao pastor Jazub, que ele traz toda a memória, mas enfim, eu acredito que os senhores se lembram da data 11 de setembro. O que lembra 11 de setembro? Quantos anos já fazem? Mas ninguém mais esquece. Parece ser um divisor de águas na história da humanidade. Existem coisas que Deus marca o mundo para falar com o povo. Deus precisava levantar um Isaías, não primo de um rei.
Deus precisava erguer um profeta. E Deus precisa levantar profetas. Mas quem sabe ainda exista Uzias em nossa vida que precisa morrer. Aleluia. Observe, existem outras lembranças, por exemplo, dentro da área artística, do futebol, enfim, outras coisas são guardadas na memória da humanidade. Né? Ano, a seleção brasileira conquistou o pentacampeão, está doido aí para o Hexa que nunca chega. Quanto tempo já faz a garotada aí do futebol? Quanto tempo foi conquistado o campeão? 24 anos? 21 anos. Vai esperar mais 21 para ser hexa. Então, todos esses acontecimentos marcam a história. Mas o que marcou a história de Isaías foi no ano em que morre o rei Uzias. Só para nossa reflexão e compartilhar comigo, olhe para seu irmão e pergunte, vai esperar Uzias morrer para entender o que Deus tem para a sua vida? Aleluia. Será que Uzias precisam morrer? É óbvio que é uma metáfora. Eu estou usando aqui como metáfora, porque tem pessoas, irmão, que vai ano e vem ano. Vem ano e vai ano, e ele não muda. É a mesma coisa, parece que não acorda, não desperta, vive uma mesmice. É a sua vida religiosa. Tempos atrás, até eu costumava dizer que existem crentes que são crentes católicos, só vêm domingo para a missa, né? Em respeito ao nosso amigo católico. Tá? Existem pessoas que só vêm domingo para a missa. Se vem de manhã, não vem de noite, não vem durante a semana. Óbvio que existe hoje vários católicos que vão outros dias, sem dúvida alguma. Mas tem gente que a religião está na mente. Nada muda na vida dele. Será que os Uzias precisam morrer para você entender que Deus tem um projeto na tua vida? Nós estamos aí no culto hoje de missões que é reflexiva, muito reflexivo esse culto. Quantos Uzias precisam morrer para Deus mandar um missionário para o campo missionário? Nós temos um projeto na Sérvia, não é isso? E o projeto que veio antes da pandemia, depois veio a pandemia, nós engavetamos, mas não desistimos. Usamos de estratégia, né? Obviamente não podemos mandar naquele período, mas a chama ainda arde em nosso coração, da nossa querida irmã missionária Enedina ir para a Sérvia. Naquele tempo, até a missionária Elane também ia para passagem comprada para o Peru. Está engavetado o projeto, não desistido. A gente não desistiu, está na gaveta. Para que isso aconteça, nós precisamos acordar. A igreja precisa despertar. Estamos vivendo uma realidade. Por exemplo, para sustentar a serva de Deus lá, a gente precisa pelo menos de quantos? R$1.400 mensais. Isso não é, meu irmão, R$1.400 é um salário mínimo. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.302. Não é isso? 1.400 salário mínimo. Uma igreja como esta, até quando os Uzias precisam morrer para a gente despertar dizendo, eu tenho chamada missionária para esta igreja. Precisamos abraçar isso, mas vamos lá ao texto. Eu somente abri um parênteses para que vocês entendam. Enfim, existem fatos que simplesmente acontecem e não muda absolutamente nada em nossa vida. É óbvio que a nossa vida é marcada por situações difíceis, adversidades e tal, mas existem coisas que não mudam nada, são irrelevantes. Não muda, não tem noção, não tem sentido nenhum que acontece na vida de todo mundo. Por exemplo, Salomão disse de forma muito clara, o sol veio para todos, veio para o rico, para o pobre, para todos. O céu veio para todos. Será que somente os crentes passam lutas? Claro que não. Né? O mal também veio para todos, da mesma forma que o bem é alcançado por aqueles que buscam. Eu costumo dizer, na verdade, o sol nasce para todos, mas a sombra é somente para quem procura. Amém?
diante desse sol causticante do Rio de Janeiro, sensação térmica de 50 graus. Aí você observa, mesmo sem o sol, mas abafado, é um calor enorme. Mas a gente, quando chega diante de uma trajetória, a gente gosta de procurar uma sombra. Então a sombra é para quem procura, o sol é para todos. Amém? Enfim, vamos observar detalhes. Existem fatos que simplesmente acontecem e não muda nada em nossa vida. Porém, há outros que marcam a história ou muda alguma coisa em nós. Nada mais é a mesma coisa depois de certos acontecimentos. Eu gostaria de perguntar aqui somente para a sua reflexão. Dentre nós, quem aqui já teve alguma coisa na vida que marcou a sua história? Levante a mão. Muito bem. Depois observe, fatores, alguns elementos anteriores ao acontecimento e posterior ao acontecimento. Certamente você já fez algum voto a Deus e dizer, Senhor, se tu me der vitória nessa causa, eu nunca mais vou agir como agia antes. Isto é, o acontecimento serviu como divisor de águas. Deus está dizendo, o que mais eu preciso fazer na humanidade? Pastor Genésio trouxe um relato aqui, no tocante aos horários que o mundo, falou que 4, essa informação que o senhor trouxe sobre o relógio. Parou por... Sim. Muito bem. Então nós observamos, até que o texto sagrado nos informa, que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Sabemos que os dias hoje estão muito rápidos, não é isso? Parece até que hoje já não temos, até ele trouxe aqui o relato que não temos 24 horas. Parece que 24 horas temos menos, é menor que 24 horas antigamente. Eu fiz uma certa feita, eu fiz vocês refletir sobre algo interessante. O que faz os dias e os anos correrem de uma forma tão rápida? Nada mais, nada menos é que o nosso estado de ansiedade. Quanto mais ansiosos estamos, mais rápido passa o ano. Porque um ano para nós, melhor, um dia, vamos dizer, um mês. Um mês para nós passa rápido ou demora? Outro dia era dezembro, nós já estamos em fevereiro. Passa rápido ou tarda? Passa rápido. Será que o mesmo, observe, o mesmo mês de janeiro para nós é o mesmo mês que tem alguém lá na cama do hospital aguardando uma alta? Para ele demora. Para nós não chega. Os 24 horas para nós parece ser muito rápido, mas para quem está aprisionado atrás das grades, parece não passar. Se você pegar 24 horas no campo, você parece que tem um dia mais longo. Geralmente quem foi do campo, quem viaja para o campo sabe disso. Por que parece ser mais longo? Porque eles lá dormem mais cedo e acordam mais cedo. Qual é o horário de acordar do pessoal da cidade? É 9 horas, é 11 horas, é meio-dia. Tem gente que está tomando café na hora de jantar. O dia passou tão rápido, que hora que você acordou? Então, observe, eu até estava analisando uma coisa. Nós mudamos um pouco a liturgia da ceia hoje, e tem o terceiro domingo, o primeiro domingo, a ceia geral. E hoje terminou um pouquinho mais cedo, não foi? Terminou 12:30, e parece que à tarde demorou a chegar à noite. Porque quanto mais coisas nós temos na vida, mais, enfim, mais ocupado estamos, mais rápido passa. A sociedade vive desta forma, em estado de ansiedade elevada. As pessoas estão tomadas pela síndrome da SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Quantas pessoas precisam parar e pensar que Deus está dando oportunidades, mas o que Ele precisa fazer para chamar a nossa atenção? Quando as coisas começaram a mudar da vida do profeta? Quando? Elas começaram a mudar, eu quero trazer bem rápido aqui, sucinto, somente para a sua reflexão. Quando ele passou a ter a percepção real das coisas. Observe, Uzias morreu. Eu preciso cair na real. Não há mais nada para fingir ou imaginar
que algo precisa mudar, sair da mesmice, tomar uma nova direção. Enquanto Uzias estava vivo, nós não conhecíamos o profeta. O profeta só cai na real depois que Uzias morre. Tem obreiros que só cairão na real depois de Deus matar Uzias. Enquanto Uzias estiver vivo, ele não sai do anonimato, não sai da mesmice, continua sendo religioso. A única coisa que tira a pessoa da religiosidade e traz para o reino é quando Uzias morre. Aleluia. Uzias morreu. Preciso parar de ser guiado pelos outros, viver em função dos outros, viver nas abas dos outros. Preciso ter a minha própria autonomia ou viver a chamada que Deus me confiou. Enquanto Uzias vivia, Isaías vivia em função dele. Entra no palácio, sai do palácio. Entra no palácio, sai do palácio. Tem gente assim, entra na igreja, sai da igreja. Está no ministério, vai para outro ministério. E assim vai. Parece que nada muda na vida deles. Uzias precisa morrer para que ele caia em si e perceba que tem algo muito mais especial para realizar. Será que Deus precisa matar o nosso Uzias? Aleluia. Uzias morreu. É hora de me posicionar para o exercício da minha missão, ministério ou vocação. Somente quando Uzias morreu, que os olhos de Isaías se abriram. Está bem claro no texto. Vamos reler, por favor. Capítulo 6 de Isaías. Vamos reler o texto. A partir do versículo número 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi. Hã? Quer dizer que o cara era profeta e nunca viu. Aleluia. Quer dizer que o camarada era obreiro, mas nunca viu. O cara é missionário, mas nunca viu. Aleluia. O cara era levita, como diz por aí, mas nunca viu. Mas no ano que o rei Uzias morre, ele vê o Senhor. Só para chamar a sua atenção, olhe para alguém e pergunta: quem precisa morrer para eu e você ver o Senhor? Aleluia. Ei, Jesus. No ano em que ele morre, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E ainda mais, observe, ele não apenas vê o Senhor, ele vê aonde o Senhor está sentado. Aleluia. Ele vê a glória do Senhor. Observe que ele é profeta. Desde o capítulo 1 ele é profeta. Mas apenas no ano que o rei Uzias morre, que ele vê o Senhor. Como pode ter um profeta sem ver o Senhor? Ser um profeta sem ouvir a voz do Senhor? Lembra de Samuel e dos dias de Eli? Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas não conheciam a voz do Senhor. Deus precisou levantar um menino. E por 3 vezes, Deus fala com o menino, porque diz o texto, que naquele tempo a voz do Senhor estava em escassez. Parece que nós estamos vivendo dias semelhantes, em que não se ouve mais a voz do Senhor, e não se vê mais o Senhor, mas nada é ouvir. A presença do Senhor é verdadeira. Somente quando Uzias morreu que os olhos de Isaías se abriram para as revelações de Deus como rei. Aleluia. Então, quando é que as coisas começaram a mudar na vida de Isaías? Quando ele teve percepção real das coisas. Uzias morre e ele acorda. Uzias morre e ele desperta. Uzias morre e ele entende que a sua missão é mais importante que o palácio.
Eu tenho destacado isso em alguns sermãos. Existem pessoas que estão trocando, substituindo a missão do reino por coisas terrenas. E se, pense comigo, se Uzias não morresse, o que seria do ministério de Isaías? Aleluia. Se Uzias não morresse, quando o ministério de Isaías ia brotar? O que Deus precisa fazer na terra para que a gente acorde? Está bom demais. O evangelho no Brasil é muito bom demais. Está mole, está fácil. Será que Deus não precisa de fazer com que alguns Uzias morram para que a coisa aperte e a gente saiba que somos ou não crente, somos ou não obreiros, somos ou não do Senhor? O que mais Deus precisa fazer? Analisando ainda, é apenas uma reflexão. A mensagem de hoje é apenas para sairmos daqui pensando. Quando é que as coisas começaram a mudar na vida de Isaías? Quando passou a ter uma visão diferenciada das coisas espirituais. Enquanto Uzias não morre, ele não tem visão espiritual. Ele tem visão de monarquia. Ele pensa que tudo é terreno. Ele pensa que bom é estar do lado de um rei. Bom é poder frequentar o palácio. Mas quando Uzias morre, ele vê o Senhor. A visão muda. Aleluia. Deus precisa mudar a visão de muito crente. Para isso, ele tem que matar Uzias. Aleluia. A visão de Isaías, antes da morte de Uzias, estava voltada para a vida alheia. É típico do crente que só sabe olhar o defeito dos outros. Se olharmos, por exemplo, o capítulo 5 de Isaías, ele está registrado dessa forma. Ai, ai, ai. Tem gente na igreja que só sabe ver defeito dos outros. Será que Uzias precisa morrer para nós entendermos que somos iguais a todo mundo? E se não for a misericórdia do Senhor, nenhum de nós se salva? Só para você ter ideia, vamos observar capítulo 5 de Isaías. Vamos ver a partir do 10º versículo, mais ou menos. Coloque na tela, por favor. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. De cestos grandes de sementes só produzirão um cesto de cereais. Que aflição espera os que levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho, para ficar embriagados? Tu acha que os olhos de Isaías estavam em quem? O cenário que ele via era o defeito dos outros. Observe, vamos lá, continuar lendo. Em suas festas sempre há vinho, belas músicas, de lira, de harpa, tamborim, flauta, mas nunca pensam no Senhor. Observe o verbo pensar. Nunca pensam. E ele nunca viu. Eles estão dizendo que os outros não pensam, mas ele também nunca viu o Senhor. Não se dão conta do que ele faz. Por isso meu povo irá para o exílio, no lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome, a multidão morrerá de sede. Olha os olhos dele, a sepultura, a saliva da ansiedade, com a boca bem aberta. Os mais importantes, os mais simples, toda a multidão embriagada serão devorados. A humanidade será abatida, o povo será rebaixado, até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. É muito fácil. Olha para o seu irmão e diga, é muito fácil ver o defeito dos outros. Então precisou Uzias morrer. A visão de Isaías antes da morte de Uzias está voltada para a vida alheia. A visão de Isaías antes da morte de Uzias
era do olhar crítico e arbitrário. A visão de Isaías, antes da morte de Uzias, era terrena e não do reino. Era do reino terrestre e não do reino celeste. Das coisas perecíveis, das vantagens do apadrinhamento, porque ele tinha vantagem segundo o parentesco que tinha com Uzias. Era uma visão de conquistas naturais. Enquanto fulano estiver no poder, eu vou bem. Será? Ouça isso aqui. Será que não foi Deus que tirou Bolsonaro do poder? Para a gente acordar. Porque eu acho que tinha muito apadrinhamento. Muita gente estava confiando apenas no homem. E o que virá? Eu não sei. Nem você. Mas o que vier a acontecer é para que a gente se desperte que o reino de cima jamais, o trono de cima jamais ficará desocupado. O da terra muda, mas o de cima permanece. Observe o olhar de Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O da terra, vazio. Uzias morreu. E o de cima, o Rei dos Reis, vive para sempre. Pare de ter um olhar terreno. Sabe qual é um dos grandes problemas da igreja hoje? Que elas estão em busca de conquistas naturais terrenas. Parece que tudo se resume à vida terrena. Nós não somos desta terra. Nós somos peregrinos, forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Está perto da hora de desarmar a tenda. Aleluia. Olha para o seu irmão, ministre para ele. Fale para ele, está próximo. A hora de desarmar a tenda. Está bem perto. Aleluia. Por que será que os trabalhos de missões têm sido ignorados? Porque os crentes não estão buscando mais, não estão valorizando mais missão do céu. Elas estão valorizando conquistas da terra. As pessoas estão muito ocupadas. A gente ora para Deus abrir portas, mas dá vontade de orar para Deus fechar a porta de todo mundo. Porque quando a gente ora para Deus abrir porta, eles somem da igreja. E quando o negócio está bom, eles transferem para outra igreja. Nem o dízimo devolve na igreja que orou. É incrível! A busca das conquistas estão na terra. Parece que vitória para crente se resume apenas a questões financeiras e terrenas. Só que as vitórias, elas são nos dadas por fases. Tem vitórias que Deus nos deu há um mês atrás, que hoje já está defasada. A gente precisa de uma vitória maior. É assim ou não? Tem gente que ora, Senhor, abre uma porta de emprego. Aí Deus foi lá abrir uma porta de emprego. Só que agora aquela porta de emprego não supre as suas necessidades. Aí ele, Senhor, me manda embora. A vida das pessoas estão assim. Parece que elas estão vivendo, estão anestesiadas pelas coisas terrenas. Acorda. Será que Deus precisa matar os Uzias para a gente despertar que somos de cima? Aleluia. Ouça isso, por favor. A visão de Isaías após a morte de Uzias é do trono que não esvaziou, do reino que é eterno, da glória que não se passa, do poder que é soberano, da autoridade que enche o templo. Observe que pela primeira vez ele consegue ver a glória no templo. Não é possível. O cara se converte. É separado para auxiliar de trabalho na nossa época. Diácono, presbítero, pastor, mas não vê a glória no templo.
só consegue ver a glória no templo quando Uzias morre. Tem gente assim. Quem disse aos senhores que cadeira nos eleva na glória do céu? Lamentavelmente, nós estamos vivendo um dos piores momentos da igreja na terra. A busca exacerbada pelo poder e pela fama, pela busca de poder, poder terreno, não é poder do alto. Não é? A busca tem sido exacerbada de maneira que traem, derrubam, enganam, são enganados porque querem conquistar. E quem sabe, Isaías estava entre estes, entrando e saindo do templo, mas nunca viu a glória do Senhor. No ano em que o rei Uzias morre, ele vê os serafins. Aleluia. Ele vê quem? Serafins. Ele começa a ver a glória do Senhor. E os serafins, quantas asas tinham? 6. Com 2, eles cobriam o quê? Cobriam com o rosto. Isto é, ele estava nos mostrando a Isaías: você honra os homens da terra, mas não sabe honrar o Rei dos Reis. 2 que cobrem o rosto significa honra. 2 que cobrem os pés significa adoração. E 2 que cobrem as 2 que voam significa trabalho. Isto é, eu preciso entender que dentro da missão que Deus me confiou, eu preciso honrar o Senhor, adorá-lo e continuar trabalhando. Aleluia! Deus está despertando o seu povo, ainda que tenha que matar Uzias. A visão de Isaías, depois da morte de Uzias, era a verdadeira adoração prestada pelos serafins. Deus estava lhe mostrando que a adoração no céu é permanente. Como é que eles diziam para os outros? Santo, santo, santo. Eles olhavam para os outros, um para os outros, santo, santo, santo. Olha aí para o seu irmão e vai falando aí. É assim que eles faziam. Santo. Isso, vai fazendo aí, vai. Vai. Não pare não. Olhe para o da esquerda, para a direita. Olhando um para o outro e dizia: santo, 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 santo. Está muito fraco. Está muito fraco. Um olhando para o outro e dizia: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Aleluia. Qual foi a última vez que você viu a glória no templo? Nem todos que vieram a LED viram a glória do Senhor no templo. Mas os que estão aqui viram. E alguns que estavam na LED viram também. Alguns que estão aqui estão, quem sabe, inerte. Porque tem crente que entra na igreja inerte e sai. Parece que está voando no outro mundo. Quando você adentrar o templo, pare de olhar os outros, mas olhe para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E para concluir, o que mudou na vida de Isaías quando Uzias morreu? Ele passou a ter percepção real das coisas. Ele passou a ter uma visão diferenciada das coisas espirituais. E ele se posicionou. O que ele fez? Mais uma vez? Mais outra vez? Será que Deus precisa matar alguém para você se posicionar? Tem gente que só acorda. Óbvio que existe uma metáfora. Existem pessoas que só tomam posição quando Deus leva alguém da sua casa. Parece que é uma semente que precisa morrer para germinar. Tem gente que só acorda quando perde a saúde. Tem gente que só desperta quando Deus fecha portas.
Tem gente que consegue ver as coisas espirituais apenas quando está no deserto. Será que Deus precisa matar alguém para a gente se posicionar? Você acha que Deus escolheu você para ser simplesmente um crente de banco, vir para a igreja, voltar para a igreja e nada acontecer? Você acha que foi isso? Deus, quando olhou para você e resolveu te escolher, te colocar aqui nesse templo, será que foi para ter uma vida religiosa ou para ter uma vida de reino? Por que a gente vive uma rotina? Vem para a igreja, volta para casa. Vem para a igreja, volta para casa. Vem para a igreja, volta para casa. E nada muda. E houve silêncio no céu. O que Deus precisa fazer? Há pessoas que só despertam quando as coisas ficam ruins para a vida dele. Quando Deus tira a base, tira o esteio. Quando Deus diz agora, ou você muda, ou muda. Porque do jeito que está, não estou agradando. Reflita comigo uma coisa. Foi ministrado aqui na LED sobre isso. Mas são mensagens que estão também inseridas na nossa alma. Por que Deus pede Isaac a Abraão e não Ismael? Ismael também era filho? Sim ou não? Isaac era filho. Ismael também era. Tanta diferença filho por filho. Que diferença fazia Ismael com Isaac? Só que Deus não corria risco de perder Abraão para Ismael. Deus corria risco de perder Abraão para Isaac. Escute! Escreva na tábua do teu coração. Se existe alguma coisa na sua vida que ameaça perder você para Deus, antes Deus mata. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus estava dizendo, eu quero que você ofereça seu filho Isaac. Sabe quando Deus teve a percepção, linguagem nossa, tá, irmão? Linguagem humana. Deus não perde percepção nunca. Mas é uma figura de linguagem. Sabe quando é que Deus chega à conclusão de que ele não correria risco de perder Abraão para Isaac? Quando Abraão levanta o cutelo a fim de imolá-lo. Aí eu posso imaginar Deus dizendo, ele vai matar mesmo. Se ele matar, compromete o meu projeto do meu filho. Isaac não pode morrer no lugar de Jesus. Se Isaac morrer, compromete o projeto do Éden. Não é Isaac que tem que morrer. Quem tem que morrer é meu filho. Aleluia! Aí Deus diz, Abraão! Segundo a história, seria como se Deus descesse à terra e segurasse no braço de Abraão. Porque se não segurasse, ele matava. Aí Deus diz, agora sei que eu não perco você para Isaac. Deixa o menino vivo. Se você quer continuar com coisas, com pessoas, então não espere Deus matar. Ofereça a ele antes. Finalizando, quando se posicionou na missão que lhe foi confiada, até quando ficaremos inertes em relação à chamada de Deus em nossa vida? O que mais Deus precisa fazer para que eu caia em si? Quando irei acordar e me posicionar diante de Deus? Eu tenho certeza, eu sou voz profética aqui nesta noite, que Deus não escolheu você para ficar sentado no banco de igreja. Você pode me ajudar a ministrar isso para alguém? Mas fale olhando nos olhos. Deus não escolheu você para ficar sentado no banco de igreja.
Aleluia. Até quando ficarei de pé sobre o meu orgulho, a minha vaidade, a minha presunção? Sou primo do rei Uzias. E daí? Conheço o rei. E daí? Deus não te quer como referência de conhecer alguém. Ele quer fazer de você uma referência para o mundo. Vou repetir aqui. Essas frases precisam estar registradas. Se me perguntarem daqui a 5 minutos que eu falei, eu não gravo, não. Então escute. Deus te escolheu. Não foi para seguir os outros, mas para ser referência. Chegue de estar seguindo a quem não tem história. Deus escolheu você. Sou amigo de fulano, de Beltrano. Não importa quem é teu amigo. O que importa é que Deus quer fazer de você amigo dele. Só para lembrá-lo, não foi Abraão que se engabou dizendo: eu sou amigo de Deus, não mexa comigo. Porque tem algumas pessoas, estou assim com Deus, hein? Cuidado. Eu acredito que ninguém aqui na Delva não tem isso não, né? Graças a Deus. Eu estou assim com o rei, hein? Não é com quem você está na terra, é quem te liga no céu. Não foi Abraão que se engabou dizendo: eu sou amigo de Deus. Foi Deus que disse: ocultaria eu, esconderia eu alguma coisa de meu amigo Abraão? Meu Deus! O que os outros, escute essa frase: o que os outros dizem de você não muda a tua história. Mas o que Deus diz de você, a tua história está mudada. Pense nisso. Finalizando. Isaías se posicionou diante de Deus para ser tocado por ele. A brasa tirada do altar, como Atenais, lhe tocou nos lábios. Richol de Geria, Shemai Joksai de Keristexai, lhe toca nos lábios. Ele sente o calor da brasa em seus lábios. E agora os seus olhos é tirado do público, olha para si e diz: tem misericórdia. Tocou em meus lábios. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Aí depois Deus pergunta: a quem eu vou enviar? Aleluia. Tem muita gente que Deus só vai enviar depois que Uzias morrer. Para fechar, dedo indicador, aponte para alguém, diz: não espere Uzias morrer para ser enviado pelo Senhor. Deus em Cristo vos abençoe.